que as pessoas extremistas do lado direito insistem em pedir intervenção militar em momentos de estabilidade política? Sabemos que o saudosismo em cima da ditadura de 64 é um movimento reacionário, autocrata e criminoso. Diante dessa concordância, por que essa obstinação pela farda? Devemos rezar pelos pilares que sustentam a Constituição de 1988 e sim bater continência para esse livro. Diante dessa ótica que o sistema militar exerceu, vemos apenas o retrocesso que esse trouxe para o Brasil. Prazer, meu nome é Jonas Morato, professor de História, e seja bem-vindo ao canal Ofício do Historiador. Hoje, o vídeo traz como tema alguns atos institucionais elaborados pelas diretrizes do regime militar quando essa usurpou o poder federal. Os 21 anos em que o país esteve sob o comando dos militares devem ser lembrados e analisados a fundo para que os erros do passado não se repitam. As condições para dar o golpe e afastar João Goulart da presidência já se encontravam amplamente articulado nos bastidores. Após o golpe que tirou João Goulart do comando do Brasil em 9 de abril de 1964, ou seja, quase imediatamente à tomada do poder, foi anunciado o Ato Institucional número 1, conhecido como o AI-1. Nesse período ficou nítido a restrição do poder e a autonomia do Congresso Nacional. O novo regime impôs uma forte repressão aos movimentos sociais da oposição, colocando as organizações estudantis na clandestinidade. Os sindicatos não foram extintos, mas passaram por uma reestruturação em tutela do Estado. A lei promulgada em 1 de junho de 1964 impedia o direito de greves no país. Paralisações eram consideradas ilegais. As greves no setor público, de caráter político, religioso ou social, eram tratadas com fortes represálias. A violência foi instrumento de intimidação do regime militar. A repressão era efetiva pelos inquéritos policiais militares. Por meio dos IPMs, inúmeras pessoas foram presas, perseguidas e torturadas já no início do regime militar. O AI-1 não dava margem para a liberdade. Esse ato descrevia que o futuro presidente deveria ser eleito por meio do voto indireto. Assim foi eleito para presidente o general Castelo Branco. O povo que pediu a tão sonhada volta dos militares não participavam das eleições. O modelo político-administrativo anexou os direitos que as massas populares tinham de se manifestar contra as medidas que as prejudicavam. Castelo Branco enterrou de vez a Constituição de 1946. Em 17 de outubro de 1965, o presidente Castelo Branco promulgou o Ato Institucional AI-2, cujas medidas estabeleciam o fim do multipartidarismo, com a extinção dos partidos políticos existentes. Foi criado a polarização entre dois partidos, a Aliança Renovadora Nacional, a Arena, partido que hospedava os favoráveis ao regime instalado em 1964, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, partido frágil da oposição. Em fevereiro de 1966, Castelo Branco promulgou o AI-3, que estabelecia o voto indireto para as eleições municipais, mais uma ação fascista que extinguia a democracia e colocava os direitos em xeque. O sucessor de Castelo Branco na presidência da República foi o ex-ministro da Guerra Arthur Costa e Silva, Arena, governo da linha dura, pautado em medidas mais repressivas que o anterior. Costa e Silva reagiu a uma possível insurreição da sociedade, que tinha esperanças da abertura política. E nesse panorama surge a ferramenta de intimidação, o famoso AI-5. O AI-5 foi o mais rígido dos atos institucionais promulgados durante a ditadura militar. Com o AI-5, Costa e Silva abriu caminho para que o país mergulhasse na fase mais dura e cruel do regime.
Esse ato institucional coibia a liberdade de expressão. Em 13 de dezembro de 1968, o governo passava a controlar de maneira mais incisiva os movimentos populares e toda a produção intelectual e cultural do país. A censura foi instalada nesse período. E em 1969, Costa e Silva sofreu um derrame e se afastou do cargo da presidência. E com essa fatalidade chegamos ao momento mais aguardado do canal, o momento da curiosidade. O fato curioso desse episódio foi em questão dessa indisposição de Costa e Silva, que estava com a saúde debilitada para voltar ao comando do país. A repercussão desse acontecimento criaria uma pequena probabilidade de ameaça aos militares. Porém, contudo, os militares não permitiram o vice assumir. Sabem o motivo? A razão é óbvia. Se tratava de um civil. Para impedir a posse de Pedro Aleixo, os militares promulgaram o AI 12, que determinava somente a administração de cunho militar. Aleixo era da ala do liberalismo conservador brasileiro e apoiou o golpe, e sua biografia é associada ao militarismo. E assim terminamos mais um momento de curiosidade do canal. Voltando ao assunto, a junta militar aumentou a repressão, intensificando as torturas por meio da criação do AI-13, que determinava o banimento de qualquer indivíduo que representasse uma ameaça ao governo, e o AI-14, que estabeleceu a pena de morte em casos de guerra externa, psicológica ou subversiva. No governo do general Emílio Garrastazu Médici, observamos o auge da ação dos instrumentos de repressão e tortura instalados a partir de 1968. Os maquiavélicos porões da ditadura ganharam o aval do Estado para promover a tortura e o assassinato no interior de delegacias e presídios. Nesse período, a educação foi pichada por um viés tecnicista e doutrinador, com valores da ditadura militar. Assim foram criadas as disciplinas Educação Moral e Cívica. Com Médici, a repressão nos movimentos que promoviam a resistência dobrou. Carlos Marighella, um dos nomes expressivos do Ação Libertadora Nacional, foi assassinado pelo regime ditatorial no período do governo Médici. Uma prerrogativa de destaque na ditadura foi Médici levantando a taça com Pelé na Copa de 1970. Uma das poucas vezes que o povo sorriu nos anos de chumbo. Com o país em todos os holofotes pelo futebol, Médici vendeu a ideia que o Brasil era grande, desenvolvido, como uma forte potência. Nessa perspectiva, a censura foi imposta à imprensa pelo AI-5, que determinava que não deveriam divulgar notícias que possam propiciar o incitamento à luta de classes, não deveriam comprometer internacionalmente a imagem ordeira e econômica do Brasil, não poderiam vincular notícias que tumultuassem os setores comerciais e financeiros, eram proibido vincular notícias de greves ou movimentos operários. E em 1974, quem assume a cadeira do executivo ditatorial foi Ernesto Geisel, adotando uma postura que ora flertava em defender a liberalização do regime, ora reforçava seu caráter autoritário. Teve um papel importante na reformulação das medidas que corroboraram para as liberdades políticas. Isso foi efetuado paulatinamente. Entretanto, as denúncias ligadas à sua figura visualizamos outra versão um tanto sangrenta. As prisões e torturas alcançaram números alarmantes no período de sua tutela governamental. Mas também foi durante sua gestão que a ditadura começou a enfraquecer por um processo de transição à democracia. Ele era desvinculado da truculência repressiva dos generais da linha dura. Um dos indicadores dessa mentalidade foi quando Geisel resolveu suspender o AI-5 em 1979. E para finalizar esse modelo governamental cheio de retrocessos e violência, João Batista Figueiredo foi o último presidente militar
do Brasil. Ele conduziu o processo de redemocratização do país, pois enfrentou uma crise política muito grande, mas essa tarefa não foi fácil, pois a corrente da linha dura das Forças Armadas puseram obstáculos e uma série de atentados. E nesse cenário surge o movimento pelas diretas já, como ficou conhecido, a manifestação liderada pela oposição que entrou para a história como a maior manifestação cívica da República do Brasil. E assim terminamos esse episódio resumindo os atos institucionais realizados pelas Forças Armadas e todo o abalo que esse regime causou nos pilares de nossa democracia. Deixe seu like, comente e compartilhe. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para sempre receber conteúdos de nosso canal. Até a próxima!